Olá, boa tarde, mais um domingo esplendoroso, mais uma domingueira do Leão, eu aqui, você aí, Deus nos protegendo, que coisa boa, não é verdade? Estamos aqui pela alegria, pelo prazer e pelo dever de viver mais um momento agradável. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma semana que começa, né? Muitas vezes a gente pensa que a semana começa na segunda, mas a semana começa no domingo, é hoje mesmo. Então é isso, Deus nos abençoe neste dia 17 de novembro de 2024. Vamos orar juntos? Vamos sim. Deus Pai amado, aqui estamos cheios de gratidão pela vida, cheios de gratidão pelas tuas bênçãos, que tudo seja sempre grandioso e que, sobretudo, que saibamos agradecer e viver tudo isto com intensidade e harmonia. Proteja-nos sempre, inspire-nos no bem e que a vitória do bem se faça o tempo inteiro, que assim seja. Pois é, nós estamos aqui hoje, mais uma domingueira, e dessa vez aqui com o nosso querido Maxime. Mas antes de falar com ele, eu quero dizer que você sabe, nós estamos aqui no oferecimento do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, que fica no município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, uma instituição que tem muitas atividades, desde cuidar dos nossos 40 idosos. Nós temos muitas coisas, temos um salão maravilhoso, com eventos muito bons, temos o nosso atendimento magnético às quartas-feiras pela manhã, no domingo à tarde, nós temos estudo de infância e juventude, temos atividades esportivas, dispomos de quadras para isso, temos um ateliê, temos treinamento de dança, de karatê, enfim, é uma frente de trabalhos maravilhosos, e por isso mesmo é que estamos aqui de vez em quando pedindo que você colabore com a gente, porque tudo isso é muito abençoado. Mas vamos aproveitar saber o que é o dever. Com quem? Com Maxime Melo. Seja bem-vindo, meu filho. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Jacó Painho de Melo. Estava outro dia assistindo a palestra do nosso irmão Mackenzie, e assim ele o intitulou, e assim eu aproveito essa deixa que ele fez e falo assim também. Obrigado pelo convite, a minha querida, adorada Lucila, a quem amamos muito também, ao meu painho e a todos os trabalhadores do Leão, que estão sempre a vibrar por esse trabalho da domingueira. Que Deus nos abençoe, nos envolva em seu generoso, amoroso, misericordioso coração e nos inspire sempre àquilo que vamos falar, para que aquilo que vamos falar possa chegar aos corações de todos nós. Começando, claro, pelo nosso que falamos, com aquilo que buscamos sentir e também, claro, buscamos tentar vivenciar. Porque não é fácil, mas é o nosso dever buscar vivenciar o Evangelho. Vou pegar para falar em Evangelho, licença aqui, vou puxar o nosso livro. Aqui já está bem utilizado, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse que dá título, né, que dá não só o título do nosso tema, mas para a maioria dos temas espíritas que são proferidos em palestras públicas, são extraídos do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual eu já aproveito para fazer uma explicação muito breve sobre algumas pessoas olham para o termo o Evangelho segundo o Espiritismo e talvez por não conhecerem, obviamente não, talvez tiveram o cuidado de fazer a leitura completa, buscando estudar, refletir, meditar sobre o que lá está escrito e às vezes até dizer assim, é o Evangelho de Allan Kardec, como se houvesse o Evangelho, como há o Evangelho de Mateus, como há o Evangelho de Lucas, como há o Evangelho dos demais evangelistas,
alguns dizem assim, é o Evangelho segundo Kardec, e por isso colocam descrédito no Evangelho e, consequentemente, descrédito em todo o pensamento que ele reflete. É importante a gente destacar que esse livro, essa obra, a qual, certa vez, eu estava num estudo com jovens e uma irmã muito querida, que já está na pátria espiritual, a nossa irmã Gorete, ela fez uma proposição para os jovens e dizia assim, se você for para uma ilha deserta, o que você levaria? E aí, cada um que respondia as diversas coisas, né? Um objeto cortante para poder fabricar lá a sua casa, ou se você fosse, não exatamente para uma ilha deserta, mas se você fosse viajar e tivesse que escolher só uma coisa, o que é que você levaria? Então, cada pessoa foi dizendo o seu objeto, a sua coisa, né? E aí, ninguém lembrou do nosso evangelho como sendo essa ferramenta que deveria ser, para todos nós, uma ferramenta quase que 24 horas ao nosso lado. Não porque ele, como objeto, o livro em si, ele tenha alguma coisa especificamente que mereça, porque o livro, talvez numa emergência, qualquer livro pode funcionar como um contrapeso, pode funcionar como matéria para gerar uma fogueira, etc. Mas não nesse sentido. Mas o Evangelho como roteiro, como bússola daquilo que procuramos vivenciar para acertar dessa vez. Por que dessa vez? Porque estamos reencarnados mais uma vez e talvez, muito provavelmente, erramos muito no passado e agora é hora de acertar. Então, esse livro, voltando à nossa fala inicial, ele não é o Evangelho segundo Allan Kardec, precisamos esclarecer bem. E quem assim fala não estudou, não leu, não teve o cuidado de fazer aquela mínima que seja busca pelo que está ali dentro escrito. É claro, esse livro recebe o nome de Allan Kardec como o coordenador, como o organizador, e aí nós chamamos com muito carinho como o codificador da doutrina espírita, mas se nós formos avaliar, na verdade, o livro ele não é de autoria plena do senhor Allan Kardec. É uma obra dos espíritos superiores e a gente pode atestar vendo o conteúdo que cada uma das mensagens contidas nele explora e apresenta como um entendimento mais profundo da mensagem do Cristo. Então, fazendo um resumo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec assim preferiu apresentar logo no seu início, dizendo assim, se o Evangelho pode ser do Cristo pode ser dividido em 5 partes, o Evangelho como aquilo que ele trouxe de bom, de novo, que a gente chama de boa notícia ou boa nova, o Evangelho ele pode ser dividido em 5 partes, sendo que uma delas é a moral do Cristo. Então, se a gente pegar a essência moral do Cristo, aí a gente vai ter um modelo de estudo, um programa de estudo, um programa para a gente se debruçar e aprofundar dentro daquilo que é a moral. E nós podemos até dizer que é a parte, para nós, mais importante do que tem no Evangelho do Cristo. Quais são as lições? Quais são os ensinamentos? Quais são as verdades espirituais contidas nele? Allan Kardec faz uma seleção de vários trechos do Evangelho, dos Evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, e estuda separadamente os textos por tema e, com auxílio dos espíritos superiores, a gente vai ver que há outras mensagens que os espíritos vêm para nos ajudar a compreender, a esclarecer, a que a gente consiga amadurecer não só no que se diz o Evangelho em si, mas na compreensão, no entendimento e, consequentemente, não só na instrução, mas também na nossa moral, na nossa conduta de viver. Então, o Evangelho segundo Kardec não existe, o Evangelho segundo o Espiritismo na verdade, contém as máximas morais do Cristo,
analisada, estudada, interpretada à luz do Espiritismo, que é apresentado pelos espíritos superiores e que Allan Kardec compilou, organizou e apresentou para a gente como uma forma, podemos até dizer, bastante didática para que a gente possa aproveitar. Então, após esse início, essa introdução, em que nós apresentamos essa obra, que é o que deve ser a nossa bússola, ou aquilo que deve estar conosco em todo o tempo, vamos agora dar uma sequência ao tema. Eu estou utilizando aqui, não vai aparecer para vocês, apenas um roteiro para eu poder seguir, então às vezes vou precisar consultar o computador apenas para olhar um texto e logo depois a gente regressa aqui olhando para a câmera, caso a gente desloque muito o nosso olhar. Mas o item que nós estamos a estudar hoje, o dever, é um item que está no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 17, Allan Kardec escolheu estudar o tema Sede Perfeitos, onde Jesus ele começa apresentando a perfeição moral como uma proposta, na verdade, como um imperativo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É claro que Allan Kardec escolhe outras passagens para meditarmos sobre ela, mas esse é o mote do capítulo. E dentro desse capítulo, a gente vai ver os caracteres ou as características da perfeição, a gente vai ver um item belíssimo, praticamente um roteiro de vida para todos nós, chamado o homem de bem, e aqui o homem de bem não é o gênero masculino, de forma nenhuma, mas sim o ser humano, a pessoa de bem. Depois, os bons espíritas. Esse aí não pode faltar na nossa leitura, nós que assim nos propomos a ser, ou pelo menos que queremos conhecer o que é ser espírita. Logo em seguida vem uma parábola, um estudo da parábola, a parábola do semeador. É inclusive muito curioso porque que Allan Kardec coloca a parábola do semeador no capítulo Sede Perfeito. Se tivermos tempo, vamos até dar umas pinceladas sobre a nossa interpretação sobre isso. E aí, logo em seguida, começam aquilo que nós chamamos de, ou está no livro, né, e Allan Kardec foi assim quem estabeleceu, as instruções dos espíritos. Ou seja, dessa parte, depois da parábola do semeador, depois dos comentários de Allan Kardec, a gente tem agora só mensagens espirituais. E aí nós temos uma mensagem chamada O Dever, uma mensagem que foi assinada pelo espírito Lázaro, e o espírito Lázaro, em Paris, 1863, assinou uma mensagem chamada O Dever. E eu já inicio, não exatamente falando da mensagem, mas falando apenas e brevemente do espírito. Se você tiver curiosidade de fazer uma leitura, ou de fazer leituras bastante enriquecedoras, é claro que o Evangelho segundo o Espiritismo tem muitos textos, mas se você procurar todas as mensagens do Espírito chamado Lázaro, você vai ver como todas elas são mensagens assim que chamam a gente a uma reflexão sempre mais profunda. Sempre é uma mensagem, inclusive a de hoje, que nós vamos estudar, claro que não totalmente, na sua integralidade, vamos estudar alguns pontos, comentá-los, mas são mensagens que você abre, lê, estuda, e daqui a 2 semanas, 2 meses ou 2 anos voltar, você vai ter novos olhares, você vai ter mais aprofundamento daquilo que ele falou e vai ter novas reflexões. Porque Lázaro parece que ele consegue ir muito fundo no tema que ele normalmente aborda. Então, nesse tema, o dever, olha só como é que ele começa essa mensagem. A mensagem O Dever começa assim, está no seu item 7, tá bom? Começa o capítulo é o 17 e o item é o 7. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para os outros. Então, começa já dizendo assim, dever é uma obrigação para consigo e para com os outros, uma obrigação moral. Me lembro, estamos aqui com o nosso pai, o senhor Jacó,
de uma frase que ele usou durante muito tempo e a gente aprendeu e nunca mais esqueceu. Uma frase dizendo assim: viver, nosso direito, nosso dever. Eu acho muito bonita essa frase, porque ao tempo em que nós temos o direito à vida, inclusive um direito aqui deveria ser, jamais qualquer pessoa poderia ter direito a atentar contra a vida de quem quer que fosse, mas ela, nessa frase, ela não é só um direito, mas a vida também é um dever. Então, começa aqui o nosso dever. É como se fosse uma obrigação moral. É o que está dizendo na mensagem. Então, viver é uma obrigação moral de todos nós. Agora, viver de qualquer jeito, viver do jeito que me mandam viver, do jeito que o mundo e as propagandas e os comerciais e as redes sociais estão apresentando várias vidas, será isso? Bom, viver já é a nossa obrigação moral. Mas ao final da nossa exposição, se a gente tiver tempo, nós vamos lembrar uma música aqui também de autoria do Jacó, uma música chamada Ser Feliz. E se você já conhece, já vai ter uma ideia do que se trata. Mas viver, ele é o nosso primeiro direito, assim como também deve ser o nosso primeiro dever. E por que a gente falou disso? Porque o Espírito Lázaro, ele já começa dizendo que é um dever, é uma obrigação moral para consigo, assim como, logo em seguida, uma obrigação moral para com os outros. Olha só o que Lázaro afirma, que o dever é a lei da vida. Encontramo-lo tanto nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Mas antes disso, eu queria só destacar, se é o nosso direito e nosso dever viver, e também ele diz assim, e é também em seguida uma obrigação moral para com os outros, eu queria começar aqui já com duas histórias extremamente impactantes, curtas, mas impactantes para com a gente. Já contei aqui, eu acho, talvez em outras exposições. Uma de Madre Teresa, uma de Francisco de Assis. Madre Teresa, em muitos momentos da sua vida, sabe quantas refeições ela fazia por dia? Muito menos do que uma refeição. Ela fazia uma refeição com 3 colheres de arroz. 3 colheres de arroz. E a gente fica a pensar, meu Deus, é possível? Às vezes nós achamos que o amor, a capacidade de amar, gera energia de onde a gente não consegue imaginar. Por quê? Porque viver com 3 colheres de arroz por muito tempo não é algo que a gente, no nosso estado, né, de progresso moral, consegue ainda conceber. Mas Madre Teresa fazia isso. E por que ela fazia isso? Porque ela sabia que se ela pegasse uma colher a mais de arroz, faltaria para alguém. E aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, como é que alguém consegue pensar no outro dessa forma? Porque se nós formos pensar, pegar 4 colheres de arroz, seria pensar em si próprio. E o dever é a obrigação moral primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Agora pense bem, e se você está com o outro e o outro, ele não tem nada, por exemplo, para comer, para se alimentar. E aí você tem 4 colheres, ou vamos dizer, você tem 6 colheres de arroz, né? Caso de Madre Teresa que mencionamos. Então você vai pegar 2 colheres e dar para o outro e ficar com 4, na cabeça dela, a matemática era essa, 3 e 3. E talvez até tivesse 8 colheres de arroz e ela dava 5 para a pessoa e 3 para a outra, e 3 ela ficava consigo mesma. Então, olha só o que é pensar no outro, não é? Agora, claro, estamos falando aqui de um coração já muito desperto para o olhar da dor, da situação, da penúria em relação ao outro. O caso de Francisco de Assis, que nós falamos aqui, que íamos dizer novamente, talvez já tenhamos contado outra vez,
é o caso em que os seus discípulos, ele já mais envelhecido, já uma pessoa acamada, e quando, numa noite de bastante frio, eles chegam para cobrir o seu corpo, o que é justo, o que é normal, o que é comum, o que é básico, o que deveria ser básico, ele propõe aos seus discípulos: eu quero que vocês façam uma ronda na cidade de Assis, e se não tiver ninguém na rua com a falta de cobertor, então eu aceito o cobertor. Olha só que pensamento é esse de alguém que pensa no outro. Na verdade, ele está pensando em si também, é claro. A gente vai até comentar isso, porque vai ter uma frasezinha lá na frente nesse capítulo, que o Espírito Lázaro vai dizer que o dever, ele ao mesmo tempo é juiz e réu. E aí a gente vai, se der tempo, a gente vai voltar e trazer ainda esse elemento. Mas já adiantando, é como se para Francisco, ele coloca como a regra que o outro precisa estar coberto. Né? Ele colocou isso, o outro precisa estar coberto. Então, essa é a regra. E ele se torna réu quando? Ele se torna réu exatamente no momento em que o outro não tem o cobertor e ele tem. O cobertor diz: não, eu não posso aceitar, porque o outro precisa, o outro passa frio. O outro também é tão filho de Deus quanto eu. Eu fico pensando em Francisco de Assis, às vezes, quando eu estou num ônibus, eu costumo fazer uma viagem que às vezes dá 2 horas, é lá na cidade de Santa Cruz, daqui de Natal para Santa Cruz. E aí, quando a gente entra no ônibus e aquele ônibus está bem vago, aí a gente fica muito feliz porque pode sentar na poltrona, pode se sentir mais confortável, só que à medida que o ônibus vai percorrendo o seu caminho, o ônibus vai recebendo novas pessoas. Aí recebe jovens, recebe crianças, recebem homens, mulheres, idosos, às vezes gestantes, às vezes uma pessoa com alguma deficiência, e a gente está lá na cadeira sentada. E eu fico pensando às vezes, será que Francisco? Porque a gente sabe que na lei existem lá 2 poltronas para as pessoas que tenham alguma necessidade específica. Qualquer uma delas que seja, há uma prioridade. Mas aí vamos dizer que subam 3 pessoas com necessidades específicas. 2 têm direito a usar a cadeira. E o outro? Ninguém tem a obrigação, por lei, de ceder o lugar. Mas você fica confortável ao estar sentado na cadeira e vendo, por exemplo, uma pessoa bem mais velha, ou uma pessoa bem mais cansada, ou uma pessoa que está carregando uma criança no colo, ou uma pessoa que está gestante, ou qualquer outra situação dessa. Você fica confortável em estar ali. Às vezes a gente até fecha o olho, né? Fazendo de conta que está dormindo, como se a nossa obrigação fosse esconder para o outro que a gente está, que não está cedendo o lugar porque a gente não está vendo, mas na verdade, muitas vezes nós estamos querendo enganar a nós mesmos. E lá na mensagem de Lázaro, a gente vai falar, vai ver, ele mencionar também que às vezes o dever, ele se perde nos sofismas, e essa palavrinha é muito interessante, porque ele dá a ideia, ela traduz a seguinte ideia, um seguinte exemplo, que é você conseguir gerar um argumento que parece ser convincente, mas na verdade é uma mentira. Então eu estou querendo fazer de conta que eu não estou vendo, para que a pessoa, né, para parecer para a pessoa que eu não estou cedendo o meu lugar, mas na verdade é a minha inteligência, a minha razão, querendo criar uma justificativa para eu não fazer. E aí, quando eu disse que eu penso em Francisco de Assis, eu acho que na hora que ele entrasse no ônibus, ele já ia ficar de pé o tempo todo, para não ter que nem a pessoa passar um segundo sequer sem ter o direito a sentar. E aí, talvez, depois que o ônibus estivesse já na metade do caminho e tem uma cadeira vaga, ele se sentaria. Eu gosto de pensar assim, e às vezes a gente procura se inspirar nesse tipo de reflexão para ver o nível de capacidade que a gente tem de ceder. E aí a gente deveria buscar criar esses deveres, começar por esses deveres pequenos, para talvez um dia a gente conseguir chegar nos deveres maiores, até porque
na frase logo seguinte, estamos ainda nas primeiras frases da mensagem, né? O Espírito Lázaro, ele é muito rico nos seus escritos, nas suas reflexões. A gente vê ele dizendo que o dever, a gente o encontra nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Então, voltando ainda para a situação da cadeira no ônibus, há quem diga que, não, meu dever é de ceder o lugar para alguém que esteja precisando, notoriamente precisando. Então, eu lá, bem jovem, vamos dizer, com meus 20 anos, na flor da minha juventude, uma pessoa aos 80 anos está do meu lado. Então, é óbvio, é notório, é quase que um impulso que o olhar de todos vai promover em mim para que eu levante e ceda ao lugar. Mas vamos dizer agora que seja o caminho contrário. E se você tiver nos seus 60 anos e a pessoa que estiver ao seu lado tiver 20 anos? Você vai ceder o lugar ou não vai? E aí a gente vai ver uma frase do Espírito, vou procurar aqui a frase para a gente comentar, quando ele diz assim, deixa eu só encontrar. Aí se a gente não encontrar aqui, a gente vai procurando e depois achei. A gente vai comentar. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. Ou seja, eu não ceder o lugar não é a minha obrigação. A obrigação é da empresa fornecer o lugar para aquelas pessoas que tenham suas necessidades e pronto. Mas a pessoa que está do meu lado não tem notoriamente uma necessidade. Mas eu sei, porque eu já estive na posição de quem viaja, passa 30 minutos, passa 1 hora, passa 2 horas no ônibus lotado de pé, sei como é difícil, é desagradável, sei como às vezes, a pessoa com sono, cansada e tendo que ficar em pé. Então, eu estou sentado, mas eu já estive naquela situação. A mensagem de Lázaro, ele até, abrindo parênteses, ele fala, a gente nem vai comentar muito disso, mas fala que Deus mostra para a gente a dor, muitas vezes, e ela é igual, todos sofrem de uma mesma forma, todos têm a experiência da dor, para que a gente saiba como é exatamente a dor e ajude, seja a minimizar ou a evitar a dor do próximo. Então, se eu estou na minha cadeira extremamente confortável e sei que é desconfortável, vamos lá. Inicialmente eu pensava assim, não, para o idoso eu vou liberar. Para uma gestante, eu vou. Para uma mãe com uma criança de colo, para tal ou tal circunstância, mas para uma pessoa mais nova que eu, tá ali, não vou não. Então, é um nível que a gente ainda não estabeleceu como dever. Mas um dia, certamente, a gente estabelecerá nessa ou em outra encarnação. Por isso a gente trouxe a figura de Francisco, porque eu imagino que ele seria uma boa referência numa situação como essa. Porque se, num momento de inverno e frio, ele cede o lençol para outro, imagina numa cadeira do ônibus, não é isso? E aí até mais a gente pode até dizer assim, não, mas eu estou precisando ficar de pé mesmo, já estou aqui há muito tempo sentado, precisa circular, então é até uma justificativa de não ficar muito tempo ali sentado. Mas no fundo, a gente vai descobrindo que a vida, com o passar do tempo, a gente vai podendo criar novos deveres. E é isso que Lázaro talvez queira dizer quando ele diz que se o mal ele está quase sempre ali, muito parecido, está sempre... os exemplos, o sofrimento são muito parecidos de todos, já em relação ao bem, não. É infinita a quantidade de possibilidades que o bem pode promover. Então, você pode ter ali o bem de alguém que está pensando em não deixar que o outro passe tantas horas de pé. E aí, aquilo que nós lemos aqui, suas vitórias não têm testemunhas. Olha só que curioso. Ninguém está vendo, ou ninguém vai lhe aplaudir por causa disso, né? No máximo, a pessoa que você cedeu o lugar. E se por acaso o ônibus está todo lotado e você viu que alguém está chegando e se levanta, fazendo de conta que vai embora, qualquer coisa, a pessoa nem se dá conta, o beneficiado da sua ação nem se dá conta de que você foi generoso,
colocou como no seu coração, meu dever é que ninguém que esteja no ônibus, que eu não permaneça sentado se tiver alguém em pé. Mas é um exemplo de dever. Por que eu estou trazendo tanto isso? Porque é um exemplo tão comum no dia a dia, né, de a gente ver exatamente na situação contrária. De vez em quando a gente vê a pessoa que está precisando mesmo do lugar e ninguém cede, e aí a gente está adicionando mais um pouco de reflexão a esse tema. Então, suas vitórias não têm testemunhas, mas olha só, suas derrotas não sofrem repressão. Como assim? Se você colocou, vamos lá, no seu coração, vamos voltar para o mesmo exemplo. Eu não vou ficar sentado se tiver alguém de pé no ônibus. Não importa quem seja. Criança, homem, mulher, gente mais forte, gente um pouco mais fraca, no sentido assim, já está cansado, né? Com a expressão mais cansada ou mais idoso. Não importa. Eu vou ceder para qualquer pessoa. Vamos colocar essa como um dever que você atribuiu ao seu dia a dia. Toda vez que eu estiver no ônibus, se tiver alguém de pé, eu vou ceder o lugar. Perfeito. É um dever que você criou para você. Uma obrigação moral que o seu coração vai chamar a atenção. Só que toda vez que você cumprir esse dever, ninguém vai lhe aplaudir. Mas também, toda vez que você disser, não, hoje eu não vou levantar, não vou dar mais o meu lugar hoje não, porque hoje eu já fiz muito isso. Também ninguém vai lhe reprimir por ter falhado. E essas sejam duas situações muito peculiares do dever que Lázaro sabiamente apresentou para a gente. Porque em muitas situações da nossa vida, nós não vamos ter ninguém para nos dizer que foi ótimo o que a gente fez, vai nos aplaudir. E muitas vezes da nossa vida ninguém vai dizer nada, porque ninguém ficou sabendo que você fez algo que você no seu coração já sabia que não deveria ter feito. A sentença seguinte que Lázaro usa para dizer, ele diz assim, que o dever íntimo do ser humano está entregue ao seu livre-arbítrio, ou seja, você é livre para escolher o seu dever íntimo. O aguilhão da consciência, olha só, então não tem testemunhas e ninguém vai reprimir, mas a sua consciência está lá. O aguilhão da consciência é o dever, esse guardião da probidade interior. É esse guardião que vai estar ali consigo, com você, dizendo assim, permaneça. E ainda continua dizendo assim, é o dever que ele adverte, mas também lhe sustenta. Olha só. Quando a gente abraça um dever, estamos falando aqui do dever moral, a gente não está falando dos deveres, né? Ele próprio afirma que os deveres morais, Lázaro afirma logo no início que não vai discutir os deveres das profissões, e sim os deveres morais, tá bom? Então, a obrigação moral é algo que está na sua consciência, na minha consciência, na nossa consciência. Então, se talvez hoje alguém, numa noite de frio, me entregar o lençol, eu vou ficar muito agradecido, vou agradecer a Deus, vou ficar plenamente feliz e vou usar aquilo com toda a alegria e gratidão a Deus. E Deus vai entender que está tudo bem, e Ele não vai me pedir nada em troca. E se eu for grato, vai ser muito bom. E a pessoa a quem me deu saberá também que fez um bem muito grande. Agora, vamos pensar no caso de Francisco de Assis, em que ele cede o lençol para outra pessoa. Olha só qual é o nível de comprometimento interior dele para consigo mesmo. Porque ninguém vai repudiar uma ação dessa. Poxa, você aceitou o lençol? Você aceitou o prato de comida sabendo que na fila tem mais 3 pessoas? E agora, você aceitou o último prato de comida da fila e os últimos? Ninguém vai poder fazer isso porque está todo mundo entendendo que se vai faltar é justo que você pegue, se era a sua vez, se era o seu momento. A gente participa de alguns trabalhos com pessoas que estão em situação de rua. Nós até, o termo, acredito, seja pessoa em situação de rua, a gente às vezes usa o termo morador de rua,
porque de fato a pessoa não tem uma moradia fixa, a pessoa não tem, mas parece que a palavra morador de rua é como se a pessoa fosse, ficou presa naquele mundo e ela só é morador de rua, mas quando se diz a pessoa em situação de rua, a gente pode dizer que é aquele momento, ainda que seja uma vida inteira, mas está no momento, a gente não coloca todo aquele peso, aquele estigma. Então, a gente trabalha algumas vezes com pessoas em situação de rua e já presenciamos muitas vezes a gente entregar a última refeição ou o último alimento e o que acontece, às vezes depois aparecem outras pessoas pedindo, e aí a gente olha no olhar da pessoa e percebe que a fome naquele momento está muito grande, está muito grave. E a gente já se deparou 2 vezes, quer dizer, em 2 situações distintas, pelo menos, dentre as várias que acontecem. A gente já viu a pessoa agradecer profundamente. Só o fato de a gente, embora não tivesse nada, tivesse dado um pouco de atenção, tivesse sido honesto, sincero, recebesse com alegria e carinho, mesmo não tendo aquilo que a pessoa precisava, que era o prato de comida. Mas a gente também já vivenciou um outro fato, da pessoa que acabou de chegar e não tem mais nada, e aquele que acabou de receber e também era a única coisa que tinha, nós já vimos muitas vezes, isso nos sensibiliza. Você não tem nada, você acabou de receber, e aí viu que o outro chegou. E aí você pega aquilo que você recebeu e passa adiante. E ainda diz assim, Deus depois vai prover a minha necessidade. São pessoas que já, ainda que não tenham refletido muito sobre isso, certamente sabem o que é a fome. E sabem o que é ver ou sentir o desespero de querer algo. E às vezes você poder até olhar para aquele algo, às vezes eu fico pensando pessoas que estão numa vitrine de um restaurante, olhando pessoas comerem e que não têm o que comer, como aquilo deve ser doloroso. Então, deve ter experienciado muito, por isso ele é muito feliz quando fala que Deus, né, coloca a dor para uma forma de nos igualar e todo mundo conhecer as dores, porque aí a gente sabe como a gente não deve agir para com o outro. E do mesmo modo, a gente sabe como deveria agir para com o outro. Então, se você já sabe o que foi a fome em um dado momento, e ainda que você esteja agora, talvez você descobriu uma forma de aliviar, ou talvez você, ainda que diz que não tenha como aliviar, mas você vê a dor do outro, é tão mais impactante do que a própria dor que você cede. E isso são deveres que cada consciência vai construindo ao longo da nossa eternidade, das nossas múltiplas vidas. Qual é o nível de dever que a nossa consciência já nos impõe? A gente uma vez ouviu um caso daquele que foi prêmio Nobel, se eu não pronunciar errado o nome dele, Albert Schweitzer. Ele, certa vez ouvi, não poderia dizer a fonte do livro, porque não foi no livro que eu li, mas numa exposição em que o palestrante, ele comentava que Albert Schweitzer, ele, aos 6 anos de idade, ele esboçava uma certa fraqueza para simular que estava enfermo, febril, com algumas dores, para ganhar carinho da mãe. E isso o pesava na consciência ainda aos seus 60, talvez, não me lembro agora a idade da sua desencarnação, 70 anos. Aquilo era um peso na sua consciência. Por quê? Porque o ato de ser, não o ato, mas o princípio de ser verdadeiro, de ser honesto, de ser justo, naquilo que fala e naquilo que faz, era tão grande que essa reminiscência aos 6 anos o colocava em, vamos dizer assim, certa amargura, arrependimento. Mas quem que vai chegar para uma criança de 6 anos de idade e vai olhar para ela e repreendê-la porque ela faz que está mais molinha para receber um afeto maternal? Quem vai poder cobrar isso? Então, a consciência, ela acaba sendo o próprio juiz e o próprio réu, como o Espírito Lázaro nos fala.
Voltando aqui a mais um pedaço do texto, vamos ver se a gente acha aqui, para a gente fazer um comentário. A gente já está perto ainda, mas temos alguns minutos, né? Nós poderíamos, então, colocar, vou passar aqui para a próxima página para eu acompanhar, e aí nós poderíamos fazer a seguinte reflexão, a seguinte situação. Qual é o nível de dever que a nossa consciência já nos impõe? Né? Tem pessoas, né, que a consciência ainda está, parece que dormindo, né? A gente, para não dizer que não existe ainda, que a gente não vai dizer isso, seria um contrassenso espírita, mas vamos dizer que está adormecida ali, que nem uma vitória do Brasil vai despertar com tantos fogos, festejos, né? Por quê? Porque a pessoa ainda não teve aquele estalo, ainda não conseguiu despertar muito a consciência para alguns deveres. Então, você, por exemplo, vai ali, toma um suco, um refrigerante, um coco, água de coco, e simplesmente joga as coisas na rua, por exemplo. Hoje em dia, já isso é bem menos, apesar de ainda muito comum, mas já foi muito mais explícito esse tipo de comportamento. Então, é a ausência, vamos dizer assim, dessa obrigação moral. Hoje já, inclusive, pode ser tratado como crime, mas nem foi. Então, não chegou a ser, numa determinada época, nem dever. Era uma coisa trivial, jogar. Então, mas hoje já é passível de punição. Mas tudo bem. Tudo bem, não jogar, hoje em dia, é o mínimo. Apesar de a gente até dar parabéns para quem, puxa, como você é limpo, você joga, porque ainda tantas pessoas, né? A gente se admira, por exemplo, com o comportamento dos japoneses quando estiveram aqui na nossa cidade, na Copa de 2014, final do jogo, quando teve aqui no estádio, e os japoneses, eles varriam o ginásio, as arquibancadas, porque é um comportamento já de... A gente não foi pesquisar sobre a história, ou sobre aquilo como é que é a cultura deles, mas já deu para perceber que é algo muito natural, cada um pegando o seu lixo, e no final praticamente não havia necessidade de fazer limpeza na quadra, no ginásio, no campo, porque era um dever que eles mesmos já se assumiram, né, por alguma questão cultural. E nós ainda talvez estamos distantes, precisamos de uma lei para penalizar, para depois aquilo vir a ser uma obrigação, o de não jogar. Mas olha o que eles fizeram, eles foram limpar. E a gente, quando passa na rua e vê algo sujo, a gente simplesmente olha e diz, puxa, que cidade, ou que rua mal cuidada, e critica as pessoas que fazem a limpeza, critica a população que joga. Nós fazemos o quê? Apenas as críticas? Ou a gente vai lá, puxa, um papel e apanho, ou uma casca de fruta, ou um prego, por exemplo. Quem aqui que está assistindo essa palestra já teve um carro que o pneu foi furado por um prego? É muito desagradável. Claro que tem coisas bem piores na vida, mas você está no seu destino e aí fura um pneu porque tinha um prego. E quantas pessoas, talvez, eu não posso dizer, ninguém pode dizer, mas quantas pessoas talvez passaram ali, até viram que tinha um preguinho e não fizeram nada. Então, quando você passa e vê um prego no chão, sobretudo numa estrada, numa rua, uma via onde passa automóveis, veículos que usam pneus, bicicletas, e aí o que é que você faz? Você olha para o prego, eu não passo por essa rua, só passo a pé, então é assim que a gente pensa. Então, a gente ainda não desenvolveu o dever do coletivo, de pensar, puxa, amanhã eu poderia estar passando aqui, ou ontem mesmo, mês passado, ano passado, o pneu baixou porque tinha um prego. E esse prego foi o quê? Estava na rua, provavelmente. Muito improvável que alguém foi lá e botou o prego de propósito. Então, estava lá, casualmente, um prego, e aí alguém que passou viu, mas nem se apercebeu. Mas agora, você que está assistindo e eu também, já começamos a pensar sobre isso. Vai passar pela rua e tem um preguinho, já pense, puxa, custa alguma coisa me abaixar, pegar e procurar o próximo lixo? Porque, sei lá, pode ser o carro de alguém que vai passar e furar. Imagina que você não faz nada e daqui a alguns anos você descobre que naquele momento teve um carro que passou, furou o pneu, um acidente e tudo mais, e você descobrir que você esteve lá minutos antes, viu o prego e não fez nada. Bom,
Talvez a gente nunca vá descobrir isso, e não importa. O que importa é o que está no seu coração, no meu coração, nos princípios que movem as nossas ações, que são princípios de deveres que a gente vai criando como obrigações morais. A gente aprende com os 10 mandamentos que Moisés pegou lá no Monte Sinai, que um deles é o de não prestar falso testemunho. E é muito curioso que, dentre o povo judeu, essas leis, elas são muito severas, são muito rigorosas. Não a lei é rigorosa, mas quem segue de fato acaba sendo muito rigoroso consigo mesmo, como um dever. E aí tem um exemplo que eu acho muito bonito, que me trouxe muitos momentos de reflexão. É um caso, está narrado na obra Paulo e Estevão, o caso de Ananias. Ananias é aquele homem que quando Saulo decide a perseguir os cristãos, Ananias é um daqueles que vai ser procurado para ser perseguido e provavelmente morto, porque fez algumas coisas ali que Saulo não gostou. E aí acontece a tradicional situação de Saulo no deserto, encontra Jesus, fica cego e tudo mais, e a primeira pessoa que ele vai encontrar que o cura da cegueira é o próprio Ananias. Então o tempo passa, eles ficam amigos, é aquele que apresenta Jesus de forma mais objetiva, mais esclarecedora, é aquele que faz ele se apaixonar ainda mais pelo Cristo, é o próprio Ananias, já um senhor bem velho para a época. E aí, anos depois, Saulo agora está sendo procurado, perseguido pelo Sinédrio, e as pessoas prendem Ananias, porque eles suspeitam que Ananias sabe onde Saulo está. E olha só como é que está descrito lá no livro de Paulo Estevão. O velho Ananias era procurado e interpelado. Atenta à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. Vamos procurar saber coisas com ele. O fato é que, quando foi perguntado pelas autoridades religiosas, ele só respondia assim: Saulo deve estar com Jesus. Então ele ia ser espancado, ia ser açoitado. Diga onde está Saulo. Hoje em dia a gente tem delação premiada, né? Ali, se ele dissesse onde Saulo estava, ele seria livre. Mas ele só dizia assim: Saulo deve estar com Jesus. E nas anotações de Emmanuel, ele diz assim: os seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia aos homens e nem comprometia o amigo. E aí eu fico pensando, quantas mentiras nós já contamos na nossa vida, né? E que às vezes a consciência nem despertou. Então, por que a gente não pode colocar como um dever, como uma obrigação moral, cortar todas as possibilidades de mentira? Como assim? Vamos começar de baixo, né? Que a gente, às vezes, quem conta mentiras pequenas, pode contar grandes e assim por diante. Então, vamos começar uma pequena. Alguém me ligou, eu marquei um compromisso e esqueci. O mais comum, muitas vezes, é a gente dizer assim: puxa, aconteceu um imprevisto. Puxa, e aí eu crio as situações para não dizer que esqueci, porque eu acredito que dizer que esqueci vai ofender aquele a quem eu marquei o compromisso. Pois bem, só que dizer que esqueceu, que não dizer que esqueceu, é mentir. Então, por que a gente não coloca agora? É melhor a gente ser honesto. Ainda que eu coloque depois outros argumentos, que eu tente justificar por que eu esqueci, desde que não seja mentira, vamos experimentar. Outro dia me ligaram, e aí eu estava a 2 quarteirões de chegar, ou a 3 quarteirões. Só que eu estava com a minha filha do lado. E nesse dia foi uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre a mentira. E aí eu disse assim: já estou dobrando a rua, só que faltavam 3 quarteirões. E aí eu percebi que ela percebeu que eu estava mentindo. Não estava muito distante, não, mas porque eu já estava atrasado. Então, para dizer assim, ó, já estou na rua, estou dobrando a rua, a esquina, dá a impressão na nossa cabeça do mentiroso que vai aliviar aquela tensão de quem está esperando. Mas dizer que eu estou a 3 quarteirões ou dizer que eu estou na esquina praticamente é a mesma coisa. Mas olha só o nosso receio, o nosso medo. E aí a gente cria essas mentiras. E aí quando eu desliguei, na verdade minha filha estava segurando o telefone. E quando ela desligou, ela não falou nada. Aí eu disse: filha, eu acabei de mentir. Vamos fazer o seguinte: quando a gente chegar,
a gente vai dizer que o papai mentiu e vamos pedir desculpa, tá bom? Na verdade, eu já quis dividir, porque o receio, eu fui envolvendo, embora não tivesse nada a ver, ela só estava segurando o celular para eu falar. Veja como a gente cria situações que poderíamos colocar como um dever, uma obrigação moral na nossa vida, coisas simples, como falar a verdade, ainda que não seja tão fácil, mas vamos começar a falar a verdade, porque é um princípio, inclusive, divino, não prestar falsos testemunhos contra o vosso próximo. Mas eu estou vendo aqui que nós estamos já chegando aos minutos finais. Vamos aqui avançar para uma das últimas passagens. Que num determinado trecho, a gente até comentou um pouco, mas vamos reforçar aqui, o espírito Lázaro, e Allan Kardec até achou por bem dar um destaque nessa frase, ele diz assim: o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. E aí a gente recolheu aqui uma sentença do apóstolo Paulo para estimular essa frase dele. O apóstolo Paulo diz assim: nem os olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, imagina, se a gente não é capaz de imaginar, de ver, de enxergar, de compreender com a nossa sabedoria, que ainda, embora pequena, mas já temos alguma sabedoria, a gente não consegue imaginar o que Deus nos tem preparado. E como é que a gente pode desfrutar de tudo isso? Amando a Deus. E o que é que o Espírito Lázaro nos disse? Que o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Então, vamos agora, a gente comentou logo no início sobre uma música de alguém muito especial. Vamos aqui para o último slide. E a música chama Ser Feliz, né? E a música diz assim, ó: preciso é ser feliz. Buscar viver feliz é um dever. Começamos dizendo que viver nosso direito, nosso dever. Também frase que aprendemos com o autor dessa música. Está aqui do meu lado, já vai falar com vocês também. E aí, olha só, preciso é ser feliz. A música parece que está estimulando a felicidade, é certo. Está dando um estímulo à felicidade, precisamos ser felizes. E buscar viver feliz é um dever. Foi aquilo que a gente começou dizendo. Como é que a vida, viver vai ser um dever, se a vida é difícil, tudo. Então, vamos buscar ser feliz. Mas para ser feliz, a gente tem que saber viver. E não só do jeito que a gente aprendeu lá na música com o Roberto Carlos, saber viver. Mas essa daqui também ensina a ser feliz sabendo viver. E vamos ver o que ele propõe. O bem que se procura é o bem que também devemos fazer. Então, eu quero o bem. Então, é minha obrigação fazer o bem. Lembra a história do prego? Se eu não quero o prego furando o pneu do meu carro, eu também não quero. Então, se eu ver um prego na rua, é obrigação minha tirar, porque o carro de outra pessoa, a pessoa também não quer o prego no carro. Então, o bem que eu quero para mim, eu também quero para o outro. Eu tenho que fazer para com o outro. Por isso, ser feliz é ser feliz por todo o bem fazer. Mas continua. Então, vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida, damos mãos para subir. Preciso de alguém para me ajudar. Sempre tem alguém mais acima do que eu para puxar, mas eu também preciso ajudar. Tem até uma frase de Paulo na Epístola aos Romanos, que é muito bonita, que ele diz assim: somos devedores de gregos e de bárbaros. É como dizer assim, de pessoas que são extremamente inteligentes, mas também sou devedor daqueles que não têm nenhuma instrução. Eu devo os que realmente me instruíram, mas eu devo os que não sabem. Preciso ajudar também. Portanto, tanto amor devo empregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso é coragem para amar, mas preciso é amar para ser bem feliz. Então, a regra do bem viver, praticando os deveres,
as obrigações morais com as quais a gente mencionou apenas algumas breves coisas aqui. A mensagem ela é bem mais profunda, com mais textos enriquecedores, mas a gente chega no resumo que o poeta conseguiu deixar bem simples para a gente. Preciso é amar para ser bem feliz. Para amar, a gente cumprindo os deveres, a gente chega lá, cumpre o dever de viver, cumpre o dever de viver, que é viver nosso direito, nosso dever, cumpre o dever de ser feliz. Por quê? Porque amando a gente será feliz e a nossa vida será muito melhor. Então deixamos aqui o nosso abraço com muita força, com muita vontade de que cada um de nós encontre no nosso coração aquilo que já podemos colocar como deveres, buscar seguir no máximo que a gente possa, para que a gente consiga encontrar essa felicidade, paz e serenidade em nosso coração. Vamos fazer nossa oração de encerramento dessa exposição e depois a gente devolve aqui a palavra para o nosso irmão e pai querido. Senhor Deus, nosso Pai, Criador de tudo, de todos, desse universo sem fim, mas também dos nossos corações, nos tornando filhos amados e abençoados do Teu coração. Agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos destes de estarmos aqui mais um dia para aprendermos, para fixarmos, para fortalecermos a nossa fé em Ti, a nossa fé nas verdades que o Cristo nos ensinou, para despertar cada vez mais em nós a vontade de buscarmos progredir, crescer, avançar no bem sempre, dando as mãos para quem puder nos socorrer e dando as mãos para quem pudermos também socorrer, e assim formando a grande família universal, pois que somos filhos do Teu coração, todos nós. Abençoa a cada um que está aqui nos assistindo, que nos ouviu, que siga com o coração firme no propósito de cumprir os deveres morais, cristãos, do bem, e de cada vez tornar-se melhor, tornando assim o nosso mundo cada vez melhor. Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja, olha eu aqui ao lado. Rapaz, o cara está me deixando emocionado cantando minhas músicas aqui, mesmo sem cantar, mas encantando a gente, né? Esse é o Maxime. Né? Ele me chama de pai e eu chamo ele de filho, porque nós somos pais e filhos, mas amigos aqui, almas afins, e tenho muita alegria na minha alma dizer que esse menino é meu filho, ele vai longe. É isso, estamos aqui mais uma vez concluindo a nossa domingueira, espero que tenha sido muito proveitoso para você, que nós estejamos muito bem, que tenhamos uma excelente semana, né? Um bom final de domingo, mais uma semana aí cheia de boas venturas. Muito obrigado por ter estado conosco, um abraço e vamos em frente.